Hoje nós vamos falar sobre um tema delicado que exige cuidado e clareza. A Lei Maria da Penha ela foi criada para proteger mulheres em situação real de risco. E ela salva as vidas. Os crimes mais comuns que são combatidos pela lei são feminicídio, lesão corporal contra a mulher em razão do sexo, constrangimento ilegal, ameaça, o famoso crime de stalking ou perseguição, violência psicológica contra a mulher, estupro, importunação e assédio sexual, e também os crimes contra a honra, que são os famosos crimes de calúnia, injúria e difamação. O problema é que, em alguns casos, essa lei ela acaba sendo usada como arma de vingança. E só de falar isso, tem muita gente que já diz ou pensa, mas será que isso acontece? Isso aí não acontece não, mas sim, acontece. Não é a regra, mas existem casos concretos, inclusive eu atuo em vários, e ignorar isso não ajuda nem as vítimas reais, e nem a justiça. Eu vou explicar o que é o uso da Lei Maria da Penha por vingança, o impacto devastador que isso causa na vida de um acusado e quais são as consequências jurídicas para quem faz isso, para quem se vinga utilizando a lei. Quais são os remédios jurídicos possíveis para tentar reverter ou ajustar as medidas protetivas que são impostas injustamente. Dentre elas, nós temos o afastamento do lar, onde o réu é obrigado a sair imediatamente da casa ou do lugar em que vive com a suposta vítima, proibição de se aproximar dela, dos familiares dela e das testemunhas, por qualquer meio, contato telefônico, mensagem, WhatsApp, sinal de fumaça, não importa, não pode entrar em contato. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, restrição ou suspensão de visita aos filhos menores e prestação de pensão alimentícia provisória ou provisional. O primeiro ponto é, o que é usar a Maria da Penha por vingança? É assim, essa lei foi feita para proteger os casos de violência doméstica, mas alguém vai lá e decide utilizá-la sem que exista um risco real, só para atingir o outro. Isso é mais comum em contextos de separação conturbada, briga por guarda dos filhos ou disputa de bens. O relato da suposta vítima é levado ao juiz, muitas vezes com detalhes exagerados ou distorcidos, e pela natureza preventiva da lei, pode gerar medidas protetivas imediatas. Esse é o objetivo principal, proteger rapidamente a vítima. E para isso, o juiz pode conceder as medidas, ou uma medida, apenas com base na palavra da vítima, desde que seja coerente e verossímil, que pareça verdade. Esse procedimento protege mulheres que correm risco, mas abre espaço para quem, em casos de má-fé, utilize apenas para afastar a outra pessoa, seja do lar, seja dos filhos, ou simplesmente com o intuito de prejudicar a imagem dele. O segundo ponto é o impacto na vida de quem sofre isso. Vamos imaginar um exemplo realista. Um pai separado que até ontem podia ver seus filhos de forma regular e de repente recebe uma ordem judicial determinando seu afastamento imediato. Ele não pode mais entrar nem na própria casa, porque às vezes a suposta vítima foi para lá, e também não pode falar com a ex-companheira e nem com os filhos. E se ele tentar entrar em contato, ele responde por um crime chamado descumprimento de ordem judicial, que pode levar à prisão, que é descumprir a medida protetiva. Além disso, tem o impacto social e o impacto profissional, que são os colegas, familiares, vizinhos, eles começam a especular. E mesmo que o processo tenha sido arquivado, a imagem dele já era. Terceiro ponto, quais são as consequências para quem faz mau uso dessa lei? Uma delas, vou colocar como primeira, é a alienação parental. Isso acontece quando um dos pais interfere na relação da criança com o outro, dificultando ou impedindo o contato. Está previsto na Lei 12.318 e pode levar a medidas como advertência, multa,
acompanhamento psicológico, até mesmo a perda da guarda. E se o objetivo da medida protetiva for simplesmente afastar o pai dos filhos sem um risco real, isso pode ser enquadrado como alienação parental. Segundo, é a denunciação caluniosa. É um crime previsto no artigo 339 do Código Penal. E esse crime, ele é quando alguém provoca ou usa o sistema judiciário, a polícia civil ou o próprio judiciário contra outra pessoa, imputando um crime a ele que sabe que é falso. Ou seja, se sabe que a pessoa é inocente. A pena é de 2 a 8 anos de reclusão, mais multa. Só que vamos ser realistas. Para caracterizar esse crime tem que ter o dolo, a pessoa tem que ter a intenção de prejudicar o outro, mentindo, sabendo que o outro é inocente. Isso não é fácil. Quarto ponto. Quais são os principais remédios jurídicos para defender quem foi sancionado injustamente? O primeiro é o pedido de reavaliação da medida protetiva, feita diretamente com o juiz que deu essa medida. Mas não é só pedir, não é só chegar lá e apresentar argumento. Tem que provar. Provar que não é risco, mostrar as mensagens, que sempre foram de forma respeitosa, apresentar testemunha, para que tenha a prova de uma convivência pacífica, documentos escolares que demonstram participação ativa na vida dos filhos, ou relatórios psicossociais, até mesmo de psicólogo. Também é possível propor alternativas, como visita supervisionada, para mostrar que a convivência é segura. O segundo é o recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal. Esse recurso leva a discussão para o tribunal e ataca a decisão que concedeu ou que manteve a medida protetiva. É uma ferramenta importante, mas sem provas consistentes, a tendência é que o tribunal simplesmente mantenha a medida protetiva por precaução. E o terceiro é o habeas corpus, que serve para combater um constrangimento ilegal ou uma medida desproporcional que te impeça de ir e vir, ou seja, o seu direito de locomoção ou liberdade de locomoção. Pode ser usado quando a medida te impede de qualquer contato com os filhos, mesmo que não tenha indício de risco. O habeas corpus, ele deve ser impetrado junto com o recurso em sentido estrito. Os dois têm que andar junto. E esses recursos discutem tanto o mérito, quanto buscam aliviar a situação de forma mais rápida. Vamos para a realidade prática dos recursos. Vou falar sem rodeios. São instrumentos válidos, tanto o recurso em sentido estrito quanto o habeas corpus, mas a maioria das vezes não consegue um resultado imediato. Isso se não tiver elementos novos ou provas muito claras, porque o judiciário, ele, na dúvida, vai manter a medida protetiva para evitar qualquer risco à vítima ou suposta vítima. Ou seja, sem prova concreta, você tem uma chance mínima de reversão. A melhor estratégia é cumprir a medida protetiva, evitar qualquer contato, reunir as provas de forma objetiva para mostrar ausência de risco e só com isso é que a gente pode entrar com os pedidos e tem que ser muito bem fundamentado. Usar a Maria da Penha como arma de vingança não é só injusto, é ilegal e imoral. Isso enfraquece a lei, coloca em risco a proteção de mulheres que realmente precisam dela. E quem sofre com o uso indevido precisa agir com estratégia, paciência e provas sólidas. Não adianta só falar, tem que provar. Infelizmente hoje, nós somos culpados até provar a inocência. E a proteção e verdade, elas precisam caminhar juntas. Só assim para conseguir um sistema de justiça firme contra a violência, mas justo com quem é acusado. Se a pessoa é culpada, ela é culpada, mas se inocente, não deve prevalecer medidas injustas.